E a gente volta a falar sobre a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Para entender melhor os impactos no cenário político, conversamos agora com Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da Arco Advice. Noronha, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, finalmente instalada a CPMI dos atos de 8 de janeiro, ao contrário, Noronha, do que se especulava quando aquelas primeiras movimentações para a abertura de uma CPMI vieram à tona, pelo menos metade ou mais do que isso dos membros é governista, ou pelo menos é da base governista. O que você achou dessa composição desses cargos estratégicos que foi anunciada logo no início dessa instalação hoje? E o que te parece o fato de Renan Calheiros e Eduardo Braga, tão cotados para fazer parte desses cargos importantes, no fim das contas, terem ficado de fora? Bom, Lívia, esses cargos, primeiro do seguinte, que é importante ressaltar que como é uma CPMI, portanto mista, envolvendo ali deputados e senadores, os dois cargos mais importantes, de relator e de presidente, eles acabam divididos entre as duas casas. Então, se a presidência ficou com a Câmara dos Deputados, a relatoria é natural que ficasse com o Senado Federal, e foi justamente o que acabou acontecendo. A relatoria, o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, ele apoiou a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, é próximo de Arthur Lira, tem, portanto, uma postura mais crítica em relação ao governo. Já a senadora Elisiane Gama, ela é do PSD, do Maranhão, mesmo estado de Flávio Dino, mais alinhada com o governo. Então, já é possível até ver em algumas declarações, e ela foi cobrada isso na CPI, dela falar do CPI do golpe. Então, alguns parlamentares já disseram que, a partir dessa afirmação, ela já estaria tomando lado nessa condução da comissão. A composição dessa comissão, ela tende a ser majoritariamente governista, porque, como ela é uma CPMI, ou seja, mista, então ela é composta de deputados e senadores, e no Senado o governo tem uma base, vamos dizer assim, mais favorável do que tem na Câmara dos Deputados. Então, existe uma correlação de forças, de fato, mais favorável ao governo, E o governo, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles já entram nessa investigação, obviamente, na defensiva, porque tudo que se tem hoje, inclusive do inquérito que foi investigado, está muito mais, vamos dizer assim, atribuindo à gestão anterior, seja conforme é alegado, pelos financiadores ou pela questão de quem idealizou, quem estimulou esses atos, foram mais pessoas ligadas à gestão anterior. Essa é o posicionamento de alguns setores majoritários também no Congresso Nacional, inclusive o inquérito que é conduzido no Supremo Tribunal Federal. Mas a oposição, ela tenta dizer, ou ela tenta pelo menos criar um contraponto, dizendo que o governo atual, ele poderia ter evitado muito o que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque afinal de contas já estava no cargo e não fez. Preferiu deixar as coisas rolarem até para desgastar ainda mais o governo anterior. Isso as investigações vão dizer, e obviamente que isso é que vai dar o rumo, o plano de trabalho vai ser divulgado na próxima semana. Esses senadores que ficaram de fora, eles tiveram um destaque muito importante na CPI da pandemia. Eduardo Braga preferiu ficar de fora dessa CPI, ele que é líder de um partido político, e ele acabou entendendo, Lívia, que essa CPI ela vai acabar não produzindo resultados concretos, até porque já existem investigações em curso no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Noronha, você fez um ótimo resumo desse primeiro dia de CPMI e talvez isso vai dar o tom do que será esse trabalho de investigação nos próximos 6 meses, no mínimo. De um lado, a gente tem os governistas batendo em cima de um discurso de que
essas manifestações e depredações podem ter ligação com uma tentativa de golpe e reforçando a necessidade de se encontrar quem financiou essas manifestações. E, de outro lado, a gente tem a oposição dando o tom, insistindo na ideia de que, como essas manifestações aconteceram já no atual governo, talvez o atual governo tenha se omitido em tentar agir no sentido de evitar que esses atos acontecessem. Essa guerra de narrativas que a gente acompanhou nesse primeiro dia e muito possivelmente vamos acompanhar nos próximos meses, Noronha, isso pode atrapalhar as investigações ou isso é normal, é algo já esperado para uma CPMI como essa e isso pode até ampliar as discussões e, em vez de atrapalhar, ajudar esses trabalhos de investigação? Olha, para os opositores do atual governo, acredito que isso é uma oportunidade de criar um contraponto. Até porque a condução do processo que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, não existe muito um espaço para isso, pelo menos uma grande divulgação e tudo mais. As decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal são decisões mais fechadas, não existem essas audiências públicas e tudo mais. Então, pelo menos pelo lado da oposição, é uma oportunidade na questão da narrativa criar um contraponto a essa versão também que majoritariamente o governo atual defende, dizendo que houve sim uma tentativa de golpe, houve mentor intelectual e aos financiadores eles precisam punir. Então, muito provavelmente, Lívia, nós veremos sim essas guerras de narrativas. Mas a minha avaliação, qual é o objetivo de uma CPI? É produzir um relatório, entregar para o Ministério Público para que aí se produzam, tome as decisões cabíveis, abra-se os inquéritos que devem ser abertos. Mas isso já está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Essas investigações já estão acontecendo, o Supremo já está investigando. Então, para mim, essa CPI ela vai ter muito mais, vai ser muito mais holofote, ela vai ser muito mais guerra de narrativas, vai ser muito mais para aparecer do que efetivamente produzir resultados concretos. Ela vai, na verdade, servir para dois campos opostos ficarem cada um defendendo a sua versão do que aconteceu naquele 8 de janeiro. Agora, como você disse, o plano de trabalho muito possivelmente vai ser divulgado pela relatora Elisiane Gama na próxima reunião, na próxima quinta-feira, dia 1º de julho. O próprio presidente da CPMI, Arthur Maia, enfatizou que essas reuniões devem acontecer uma vez por semana, todas as quintas-feiras, embora haja uma tentativa da oposição de ampliar essa quantidade de reuniões semanais, pelo menos para 2 dias. Vamos ver como isso vai se desenrolar nos próximos dias. Agora, em relação à apresentação desse plano de trabalho, Noronha, quais são suas expectativas? Quais devem ser as primeiras frentes de investigação a serem implantadas? Olha, eu acredito que muito provavelmente a gente vai ver as pessoas envolvidas ali naquele, responsáveis, pela segurança do Distrito Federal, especialmente desses prédios públicos, enfim, então muito provavelmente nós teremos ali o ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres, por exemplo, depondo quem estava responsável o ex-ministro do GSI, que foi inclusive demitido também. Então, muito provavelmente pelas pessoas que participam, que estavam naquele, ou responsáveis pela segurança, ou que eventualmente tinham informações, eventualmente o ministro da Defesa pode ser chamado, o ministro da Justiça também, Flávio Dino, pode ser convocado, a depor, convidado, enfim, isso é uma questão que a CPI vai decidir, mas eu acredito que a primeira linha da investigação será essa. Muito provavelmente Muito provavelmente nós teremos também eventualmente algumas pessoas até que foram presas ou que tiveram uma aparição maior, eventualmente podem ser também convidadas ou convocadas. Agora, o que existe também, por um lado que apoia o governo, inclusive até chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor. Isso a gente não é uma situação trivial, um ex-presidente da República aí numa CPI, mas eu acho que esse pode ser um dos
dos momentos, vamos dizer assim, mais tensos, que se eventualmente acontecer, né? Você falou da próxima quinta-feira, que é apenas uma reunião semanal. Existem outras CPIs acontecendo no Congresso Nacional, existem, e essas CPIs disputam holofotes também, né? Então, que a grande dificuldade é, diante do funcionamento de tantas comissões parlamentares de inquérito, como vão funcionar as comissões permanentes, que já são muitas da Câmara e do Senado, além disso, a atividade de plenário. Então, há uma dúvida aí de como que vai ficar também o impacto disso na agenda legislativa do governo no Congresso Nacional. Lívia. Para você acredita, Noronha, que esse trabalho na CPMI e as frentes de investigação que estão sendo desenvolvidas pelos órgãos de investigação, pode haver um entrelaçamento desse trabalho? A CPMI pode pedir resultados de investigações que estão em andamento para compor o trabalho dos parlamentares? Isso pode acontecer? Pode sim, pode requisitar informações, pode eventualmente requisitar eventuais depoimentos que já foram feitos e tentar pedir informações e andamentos, né, do que pretende o ministro Alexandre de Moraes com esses inquéritos, e eventualmente reuniões de membros da CPI, ou pelo menos da mesa da CPI com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para saber quais são as investigações, em que pé que está, eventualmente diálogos também com a própria Polícia Federal. Então, informações, essa troca de dados também da CPI com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, também é possível que aconteça, né? Muito provavelmente algumas dessas informações não poderão ser divulgadas, Lívia, porque há investigações em curso. Então, também para não atrapalhar aquilo que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal também estão investigando. Agora, quando chegar na CPI, o risco de vazamento é muito alto também, porque a gente já viu isso acontecer em outras CPIs do passado. Vamos acompanhar como será esse trabalho nos próximos 6 meses. Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da Arquad, vai se analisando esse primeiro dia de trabalhos da CPMI do 8 de janeiro. Obrigada, bem-vindo sempre, Noronha. Boa noite. Obrigado, Lívia. Boa noite para você também. Nelson Kobayashi, vou te explorar só mais um pouquinho a respeito dessa primeira reunião da CPMI. Qual narrativa que deve se sobressair nos próximos dias? A da oposição, que tenta imputar algum tipo de omissão e culpa para o atual governo por não ter agido para tentar evitar esses atos de 8 de janeiro, ou a narrativa de golpe, que é uma narrativa que vai ser mais utilizada por governistas tentando vincular o governo anterior com uma possível tentativa de derrubar o governo atual? O que deve prevalecer? Olha, Lívia, a questão é numérica, né? A narrativa de golpe vai prevalecer porque tem mais pessoas na CPMI com esse discurso, com essa narrativa. E é importante a gente fazer um destaque, né? Estava acompanhando agora a entrevista, de que há uma tendência de algumas pessoas da oposição de responsabilizar o ministro da Justiça, por exemplo, o que não deve ser feito, justamente porque quem sabe para que serve o Ministério da Justiça vai ver que não tem competência nenhuma de saber a respeito da segurança do Palácio do Planalto, por exemplo. O Ministério da Justiça tem que pensar em políticas públicas de justiça, projetos de lei, relacionamento com os tribunais. Então não há como o ministro da Justiça ter sabido de que os atos aconteceriam tal como aconteceram. É claro que isso é um discurso meramente político que vai ser dito no longo da CPI pelos opositores ao governo, mas não tem fundo jurídico nessa acusação, inclusive uma acusação perigosa, porque a gente tem presunção de inocência prevista na nossa Constituição Federal e que deve ser respeitada, inclusive pelos membros da oposição. Lívia.